Espírito, seja bem-vindos, Beto. Queridos irmãos, amigos, amigas, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa reunião possa transcorrer da melhor maneira possível, de sorte que nós estejamos sintonizados com o bem, com os amigos espirituais, que por certo reservaram alguns recursos necessários para as nossas necessidades da noite. Sejam todos bem-vindos e também iniciamos abraçando a todos os nossos amigos da rede, amigo espírita, os amigos da Casa de FIAC, da FIAC que se encontram em seus lares. Bom, gente, nós vamos retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi publicado em 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando a segunda parte no seu capítulo 6º, intitulado Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós vamos trabalhar hoje a questão na última semana nós trabalhamos a questão 247. Desculpe, semana passada não teve estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou vendo que tinha alguma coisa aqui que estava... Semana passada nós tivemos o Eduardo aqui que nos substituiu. A gente agradece o trabalho que ele realizou com vocês. Nós estávamos fazendo um estudo lá no Grupo Sheila. Então, há 15 dias atrás, nós trabalhamos a questão 246 e trabalhamos também a 247. Isso mesmo. Então, hoje, eu vou começar fazendo a leitura da 248. Ok? Para a gente dar um passo adiante. Kardec formulou assim os espíritos. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta. Mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Questão 249. O espírito percebe os sons? Resposta: sim. E percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como há de ver, há de enxergar? Resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Vamos ficar por aqui? Rapidinho. Bom, então fazendo uma conexão com os trabalhos anteriores, onde nós desenvolvemos aspectos que envolvem a percepção dos espíritos, no que remonta ao ver, aqui a gente já começa a entrar no território dos sons. Então, uma questão básica aqui, que esta última questão 249 desdobra, é a seguinte: que nós, para ver, para ouvir, precisamos dos órgãos, correto? No caso dos espíritos, eles veem, eles ouvem, não com órgãos, mas eles veem como um todo. Ficou claro isso? Então o texto aqui nos apresenta estas
questões que são importantes. A definir que, na Terra, a nossa percepção ela é obtusa, ou seja, ela é deficitária em se comparando com as percepções dos espíritos. Até a própria questão de estar circunscrito a um órgão, você está delimitando o seu âmbito de visão ou de audição, por exemplo. Quanto a isso, ficou claro? E o interessante aqui também, que a questão 249 vem colocar que a percepção dos sons de uma maneira muito mais ampla do que nós aqui na Terra percebemos. Significa o quê? Que além de perceber como um todo, ou seja, a alma é que vê, a alma é que ouve, ela vai ouvir, vai ver, vai perceber num sentido mais amplo, de uma maneira muito mais ampla, com muito mais penetração, com muito mais alcance do que nós que estamos aqui na Terra, com os nossos sentidos, percebemos. Isso é muito importante. Porque a gente trabalha dentro de uma percepção tridimensional, não é isso? Comprimento, altura, né? Profundidade, tridimensional. No mundo espiritual, já há uma possibilidade de ver para além dessas três dimensões. A visão é capaz de penetrar, vencendo as barreiras que para nós é impossível. Não é? Então, por exemplo, você observa uma pessoa, você vai analisar dentro desses princípios tridimensionais. Já o espírito, ele já tem a capacidade, de acordo com o seu nível evolutivo, principalmente de entendimento e de moral, ele pode ver o que os olhos, o que nós encarnados não vemos. Muitas vezes nós precisamos do microscópio, por exemplo, para penetrar lá na célula, lá nos tecidos. Os espíritos não precisam do microscópio. Eles já podem penetrar. E, dependendo da evolução do espírito, ele pode entrar até na estrutura subatômica, dependendo, repito, da evolução do espírito. Porque quando a entidade espiritual é ainda muito presa à Terra, muito materializada, a percepção dela é obtusa. Quer dizer, existe uma escala espírita, uma escala de evolução. Existe uma hierarquia nesse contexto. O que vai, inclusive, nos explicar por que tem espírito que desencarna e continua ainda vinculado à carne, ou à vida terrena. Ele não sabe nem que ele desencarnou. Como é que ele vai ter? Vamos pensar na lógica. Como é que nós podemos esperar que um espírito que nem sabe que desencarnou consiga penetrar numa estrutura subatômica, celular, de tecidos e etc. Entenderam o que eu estou dizendo? Ele vai enxergar, muitas vezes, a Constituição, a nossa Constituição. Ele está desencarnado, mas ele olhava para você como ele olhava antes. Ele vai te ver com altura, não é? com largura, né? Dentro dessa visão tridimensional. Porque ele está condicionado. Não é que a visão dele impeça, mas ele está condicionado a esse mundo material nosso, as coisas terrenas. Ficou claro isso aí? Então, quando a gente discute doutrina espírita, que a gente entra no campo do desenvolvimento moral, vamos dizer assim, da abertura para se desenvolver a sensibilidade, procurando descobrir o mundo espiritual, na verdade é um treinamento que nós estamos conversando
para que a gente se desvincule dessas questões de ordem material. Com isso, você está se preparando, inclusive, para viver essa realidade espiritual, que não necessariamente nós precisamos de desencarnar para entrar dentro dela. Quando você dorme, você vai repousar, seu corpo não se emancipa, o seu espírito não emancipa, ele não se desvincula do corpo. Eu não sabia, não. Então tá, então eu vou te avisar. Eu vou te explicar sobre esse assunto. E não é para você ficar preocupado. Então, quando você for preparar para dormir, já comece a pensar assim: o meu corpo vai descansar e o meu espírito vai se libertar. Eu vou viver uma realidade diferente do que esta que eu vivi durante o dia, da minha objetividade. Eu vou estar para além dos 5 sentidos. Entenderam? Aí, mas como é que é isso? Eu falei assim, olha, só de você já começar a abrir as suas concepções já é um passo. Mas existem procedimentos que você pode adotar que ajudam. Você vai dormir, prepare para dormir. Não é só jogar o corpo na cama, não. Você vai dormir, antes de fechar os olhinhos, faz uma prece. Durante a noite ou durante o seu dia, já começa a se preparar para essa experiência, selecionando os pensamentos que você vai elaborar, cuidando das imagens que você vai focalizar. Então, porque tudo isso vai repercutir na sua estrutura íntima. Então você vai, vamos ser práticos, você vai dormir, aí senta diante da televisão. Olha que método, que hábito que a gente adquiriu. Senta diante da televisão. Aí já é lá quase 9 horas da noite, não teve tempo de se alimentar direito. Aí ele já foca a televisão com um prato na mão, não é? Porque nem senta à mesa. Aí ali ele está vendo qualquer coisa lá e pega e já está automatizado e vai jogando alimento para dentro. Quer dizer, a nossa inteligência não é acionada para cuidar da mastigação. Mas já está automatizado, já está consubstanciado, já é uma realidade instintiva, vamos dizer assim. Ok. Mas o negócio não é só esse. Não é só mastigação. Você tem que se interagir com aquele alimento. Observem como o homem ocidental é sedentário. Você não se intercambia com o alimento. Você não se interage energeticamente com esse alimento. Você joga para dentro. Aí desce uma pasta. Você está dando serviço para o estômago, para o seu aparelho digestivo, né? Porque a digestão começa na boca, viu? A gente sabe disso. Uma boa mastigação é um pontapé inicial num campeonato que vai te trazer coisas boas lá na frente. Mas não. Joga para dentro, cada remessa, a gente finge que dá umas 3 mastigadas e está assistindo televisão. Aí observe uma coisa. Geralmente, né, se não está intercambiando com o alimento, imagine só a qualidade do que está também jogando para dentro. As imagens que tu está assistindo. Aí tem bomba, tem metralhadora, ou então dentro dos campos complexos aí, e aí daqui a pouco você está deitado para dormir. Observe a sua tarefa, né? Como que você sobrecarrega o seu corpo físico que vai digerir o alimento, e ao mesmo tempo você está se alimentando mentalmente, né, de imagens que vão suscitar uma série de problemas. Mas como é que você quer ter uma boa experiência no mundo espiritual? Para brincar com vocês, nem do corpo se desvincula. Fica ali agarradinho. No máximo alguns milímetros fora do corpo, porque é complexo.
Mas isso é só para brincar e a gente quebrar um pouco, e o assunto é um pouco árido. Para dizer, então, que nós precisamos preparar nossa mente no sentido de, olha, eu quero viver uma experiência positiva no mundo espiritual. Eu quero ter bons sonhos, né? Porque o que você vai lembrar é uma parcela diminuta das suas experiências emancipado no mundo espiritual. O nosso cérebro ele não consegue assimilar praticamente nada das nossas experiências no mundo espiritual. Por isso que as lembranças dos sonhos são difusas. E olhe lá quando se lembra. Tem pessoas que não se recordam. Outras recordam de uma forma muito simbólica. Vez por outra tem um sonho mais claro, né? Uma experiência que a gente vê que foi uma realidade muito intensa. E que bom quando ela é positiva, porque existem experiências que são complexas. Os chamados pesadelos. Certinho? Então nós estamos falando que nós temos experiências no mundo espiritual e quando lá nos encontramos, você não vai ver, ouvir com órgãos. Você vai viver uma experiência com as percepções da sua alma, do seu espírito. É a mesma percepção que você terá quando desencarnar, quando for para o mundo espiritual. Fiz-me claro? Tudo bem, Denise? Alguma consideração aí do chat? Boa noite, viu, Denise? Pois bem, então, a faculdade de ouvir está em todo ser, como há de ver. Até aqui está tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos à questão 250. Sendo as percepções atribuídas do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? Resposta. O espírito só vê e ouve o que quer. A pergunta é essa. Vamos voltar. As percepções são atribuídas ao próprio espírito. É possível a gente subtrair essas percepções? A ideia é essa. Aqui, para ver, você abre os olhos. Não quiser ver, você fecha os olhos. Lá, é possível. Como é que funciona? A ideia mais ou menos é essa. Aí os espíritos respondem a Kardec dizendo assim, que no caso do espírito ele só vê e ouve o que ele quer. Não precisa fechar o olho. Não precisa de tampar os ouvidos. A seleção é aqui. É mental. Você só vê e ouve o que quer. Olha que extraordinário. Essa frase aqui dá um estudo com profundidade. Lembra que eu falei aqui há pouco tempo da televisão? Na televisão você vai ver e ouvir o que você quer. Você seleciona o canal, não é? Aqui a conversa é, você só ouve, você só registra o que é do interesse do espírito. Então, se o foco do espírito é ver e ouvir aquilo que lhe engrandece, assim ele vai trabalhar. Se não, se ele quer ver e ouvir apenas dentro de um contexto egóico, de um interesse pessoal, assim ele vai projetar suas percepções. Ou seja, existe um princípio fundamental aqui que está sendo discutido, chamado livre-arbítrio. Algumas semanas atrás nós trouxemos o Emmanuel aqui numa fala, até está inserida no livro intitulado Emmanuel também, quando ele define que o livre-arbítrio é um princípio, é uma lei fundamental e indерrogável do espírito. Ela é inviolável. Nada tira de você o livre-arbítrio. Certo? A não ser um impedimento de ordem necessária que pode colocar o espírito sem a mínima condição de se movimentar. Não é? Mas, em nível íntimo, nós temos o livre-arbítrio. Você veio à reunião hoje, ligou o equipamento, a turma que está em casa, por uma decisão pessoal, ninguém te impôs
E isso é extremamente valoroso, porque quando a gente faz dentro do princípio da espontaneidade, a gente entra com o coração aberto, diferente de quem faz obrigado. Mas eu vou lá porque eu tenho que ir. Será? Embora tenha algumas disciplinas que a gente não pode abrir mão dela, não, porque senão a gente acaba escapulindo. Certo? São disciplinas que estabelecemos para cumprir aquilo que nós nos propusemos a fazer. Certo? Ordem, disciplina, é importante. Mas por que você impõe uma disciplina? De estar aqui, por exemplo, toda quinta-feira? Porque você descobriu que faz bem para você. Está de acordo? Nós viemos aqui porque alimenta a nossa alma. Nós começamos a encontrar uma fonte que está resolvendo um pouco da nossa sede. Então, esse movimento ele tá caracterizando para nós uma livre escolha. E a partir dessa livre escolha, nós tomamos então a decisão e vamos recolher o resultado, o fruto desta decisão. Nós vamos nos tornar responsáveis por aquilo que a gente escolheu, fez e estamos obtendo como resposta. Esse mecanismo é o aprendizado. É assim que nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Certinho? Então, tudo isso que nós discutimos aqui parece questões muito simples, básicas. Mas quando a gente começa a observar, abrindo a reflexão para questões que envolvem o espírito, e quando eu falo espírito, eu estou tratando a ideia da imortalidade. Eu estou saindo do mundinho nosso, do aqui e agora. Então essas nossas decisões agora, elas são importantíssimas para que nós possamos lidar com o que está a caminho. A gente brinca muito, olha, a desencarnação está a caminho. A gente fala muito aqui no Centro Espírita, falamos, Denise. Tem uma turma aí que aumenta, quanto mais acha que vai mais rápido, aumenta o tempo. Pois é. Então, na verdade, a gente no Centro Espírita, a gente brinca muito. Olha, estamos aqui, mas estamos a caminho da desencarnação. Aí o pessoal, nossa, não, vai demorar muito, etc. São brincadeiras, assim, sadias, não tem problema nenhum, porque ninguém está querendo apressar, ninguém está querendo correr, porque se correr, complica. Quem acelera a desencarnação, ou seja, quer desencarnar e faz por onde ir embora rápido, ele está sendo suicida. Concorda? Ele está diminuindo o prazo. Deliberadamente, isso é suicídio. Nós estaremos agindo contra a nossa natureza espiritual e humana, que é preservar a vida, certo? Mas voltando, a gente brinca, mas no fundo é uma brincadeira que ela não é tão brincadeira assim, ela tem um fundo de verdade. Nós estamos aqui fazendo um treinamento quando a gente fala isso. Porque imagine você dormindo de hoje para amanhã. Nossa Senhora. Olha lá. Ela já até está pegando a bolsa para ir embora. Não, calma, fica. Você não vai desencarnar de hoje para amanhã, não. Mas imagine, Nicolau, você deita, despede todo mundo lá. Boa noite, mamãe, papai, amorzinho, filhinho, despede o cachorrinho. Né? Até do papagaio ele dá tchau. Boa noite, durma com Deus. Aí tu encosta lá no travesseiro. Aí no dia seguinte, acordei. Aí, de repente, você vai se deparar com um fato. Você desencarnou durante a noite. Você teve uma parada cardíaca. Ou seja, o que não estava, em tese, encaminhando para ser, aconteceu um acidente, entre aspas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, não pode? Pode. Só que o nosso instinto de conservação e a nossa, vamos dizer assim, a falta de conhecimento,
do assunto, ou não lidar com esta realidade, nos propõe a caminhar achando que somos eternos. Não é assim? A gente sempre pensa que tudo vai continuar, mas com uma visão terrena. E, na verdade, não é que a gente tem que ficar preocupado que vou desencarnar amanhã. Não é? A ideia não é essa. Porque, aliás, a grande maioria das pessoas não tem maturidade psicológica para ficar pensando nisso. Está arriscado entrar em depressão e desencarnar porque tem gente que é assim. O hipocondríaco, a questão dele é a doença. Não é? Eu tenho um tio que ele brinca de ser hipocondríaco. É uma história belíssima. A vida toda nós morremos de rir dele, porque ele fala assim, ó, vocês, quando lançam uma moda, todo mundo corre atrás. No meu caso, eu chego na farmácia e pergunto para o farmacêutico, e aí, tem novidade? É uma brincadeira que a gente tem em família. Porque o negócio dele é médico, o negócio dele é o remédio, o assunto dele sempre gira em torno que ele está fraco, que o organismo dele é assim, e não é bem assim. Isso é muito mais psicológico do que é realidade. Existem pessoas que passam uma vida inteira com problemas, e ela vai frequentar a farmácia e o médico a vida toda, mas é um fato. No caso aqui que eu estou colocando, são daqueles que cria situações, estabelece uma realidade onde não é real, não existe, não é factoide. Então, ponto. Então, nós não vamos parar a nossa evolução para ficar pensando nesses assuntos no seu sentido negativo. Mas eu estou colocando aqui em nível de concepção de vida, de uma realidade que ela precisa ser trabalhada com tranquilidade. Nós temos que pensar a longo prazo aqui? Temos. Você tem que juntar em celeiro. Nas questões materiais, você não pode gastar mais do que recebe. Não é verdade? A não ser quando tem alguma coisa que te obriga, que não escapole. Mas, normalmente, se você ganha 10, você não pode gastar mais do que 9,75. Significa que você tem que guardar todo mês pelo menos 25 centavos. Se você ganha 10. Mas a turma gasta 11, gasta 12. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo que nós temos que ter alguns recursos para um possível acidente de percurso amanhã. Não é verdade? Apareceu uma febre, uma virose, como falam os médicos para os meninos. Né? Você leva os meninos no médico, e aí? Virose. Ponto. Se aparecer uma virose, você tem que ter um recurso ali para socorrer o garoto. Não é verdade? Então a gente tem que trabalhar com prudência, no âmbito material. E no campo espiritual? Nós vamos ser descuidadosos? Não, nós temos que pensar também no amanhã. E pensando no amanhã, nós estaremos, portanto, nos preparando para enfrentar possíveis mudanças de contextos. E quando eu falo de desencarnação, é só para apertar o bolso de vocês. Porque falou em desencarnação, todo mundo até mexe na cadeira. Não, Casalberto, eu estou linda, novinha. 79. Hein? Eu estou jovial, 87. Estou brincando, tá bom, gente? Mas é porque eu não estou falando. Quando eu falo da desencarnação, é porque o pessoal já pensa logo no cemitério. Não é? E eu não estou falando do cemitério, eu estou falando do lado de lá. E o do lado de lá depende exatamente do cultivo das virtudes, do desenvolvimento moral, do trabalho que a gente tem que fazer aqui. Não é porque eu vou fazer, o Papai do Céu, eu estou fazendo, tu garante amanhã. Não é assim. A doutrina espírita acabou com esse jardim de infância. Para quem está estudando a doutrina espírita. Mesmo. Porque até tem espíritas, infelizmente, que ainda acreditam em Papai Noel. Querem ser amigo do Emmanuel, do Bezerra, não é? Para ver se tem um apartamento lá de lá. Não é? Vem para o centro para dar passe, para fazer campanha disso, campanha daquilo, tudo para ficar bem com os espíritos. E ele continua cheio de conflitos íntimos. Ainda bem que estão vindo, tá bom? Continua assim, não muda não. Mas a nossa conversa aqui pode ser num outro patamar. Nós temos que nos libertar dos problemas. Conflito é para resolver. Conflito é a antevéspera da vitória, da consolidação, da certeza, dos pés firmes na estrada.
Mas para a gente, portanto, eu preciso de estudar. Eu estou aqui recebendo, vamos dizer assim, convites. Convites para pensar diferente, para fazer diferente. Mas eu não posso me dar por satisfeito, porque eu venho aqui quinta-feira à noite e escuto algumas meia hora de conversas. Eu não posso me dar por satisfeito por isso. Então eu pergunto, quando vocês estão em casa, eu acredito que vocês devam ter o Livro dos Espíritos. Se não tiver, nos procure que a gente vai providenciar. Quando você vê o Livro dos Espíritos na cabeceira da sua cama ou lá na estante, eu estou estudando esse livro lá com o Casalberto. Eu gostaria de dizer para vocês, não fiquem tristes, nem se decepcionem, mas eu gostaria de dizer que não é suficiente. Porque, na verdade, o que a gente faz aqui quinta-feira é dizer para você que esse livro está lá na sua casa. E quem tem que debulhar o milho é você. Se você quiser entender a vida, você tem que aprofundar. Entenderam? Olha que legal se você fizesse isso e viesse aqui à quinta-feira com um monte de anotação para debater aqui conosco. Olha, eu estou com dúvida aqui, acolá, porque eu estava lendo lá em casa, surgiu... Não tenha dúvida que o seu aprendizado vai ficar muito mais rico, muito mais produtivo. Não é? Eu estou falando para você ser espírita? Não. Eu estou conversando com aqueles que estão dizendo que estão simpáticos à causa espírita. Porque aquele que fala, eu sou espírita, esse eu vou dizer. E você não está estudando? Que espírita, pé de chinelo. Hein? Gostou? Pé de chinelo. Isso é minha época, você é nova, você não sabe o que é pé de chinelo. Pé de chinelo. Pô, eu fui longe agora. Fui lá na década de 70. Pé de chinelo. Então é pé de chinelo. Ou seja, eu estou brincando, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto de brincar, porque o aprendizado perpassa o sorriso, não é? A gargalhada nobre e equilibrada. Mas vamos dizer, meu Deus, isso aqui tem a ver comigo. O tempo todo, tudo, o que Kardec fala, eu vejo que tem coerência, que tem ressonância. Então eu quero conhecer esse senhor chamado Allan Kardec. E ele vai estar me falando, por exemplo, olha que legal, que os mortos ressuscitam. Quer dizer, não existe mortos. Aqueles que eu amo profundamente, que já se foram, eles estão vivos. Meu Deus! Pergunta, existe no mundo algo mais extraordinário do que essa afirmativa? Você ter a certeza que a sua mãe, seu pai, o seu filho, seu marido, minha sogra não, Casalberto, sua sogra, seu sogro, está todo mundo lá vibrando, vivos, vendo, ouvindo e etc. Ou seja, na dinâmica extraordinária do mundo espiritual. Isso é consolador. Agora, voltando, por estarem no mundo espiritual, eles vão ver e ouvir o que querem. Se os espíritos veem e ouvem o que querem, esse querer vai depender, portanto, da condição espiritual que eles se encontram. Nós podemos imaginar espíritos nobres interessados em coisas chulas, banais, rasteiras? Óbvio que não. Os espíritos nobres estão interessados em assuntos transcendentes. Não é verdade? Agora eu posso imaginar espíritos frívolos, brincalhões, sádicos, cruéis, violentos, espíritos que estão vinculados com coisas assim, de quinta categoria, como a gente fala na linguagem popular, interessados em coisas transcendentes? É difícil. Então nós podemos, inclusive, deduzir o seguinte, que tal vida, tal morte. Ou seja, de acordo com a conduta aqui na Terra, nós podemos deduzir qual está sendo a conduta de muitos destes que nós conhecemos. Tem coerência o que eu estou dizendo? O indivíduo gosta de futebol. Você imagina ele no mundo espiritual discutindo assuntos de filosofia profunda? Ele só gosta de futebol, tá bom, gente? Porque tem muito filósofo que gosta de futebol. Eu não estou fazendo reducionismo, não. Eu estou dizendo aquele que só pensa em futebol. A vida dele é só futebol, futebol. Ele vai desencarnar e vai pensar o que no mundo espiritual? Futebol. A bola continua redonda para ele no mundo espiritual. Entenderam o que eu estou dizendo? O indivíduo aqui na Terra só falou de religião.
No mundo espiritual, você vai imaginar que ele vai estar conversando sobre futebol? Não, ele vai estar conversando sobre religião. Certo? Ou seja, é um processo natural de condicionamento e de operação. Então, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que vocês vão conversar no mundo espiritual? Não me conta. Só pensa. Só analisa. Tá bom? Só faz um exame de consciência. Quando você desencarnar, Nicolau, o que tu vai ficar pensando no mundo espiritual? Carlos Alberto, naquelas coisas. Eu falei assim, graças a Deus. Porque hoje essas coisas que você pensa são só coisas boas. Não é verdade? São só questões que edificam. Não tem mágica. Não tem passe, não tem varinha de condão. Não é porque tomou um passe que vai mudar. Não é porque lê um livro que tu vai virar santo. Não é porque vai à missa ou vem ao centro ou faz isso ou conta para os outros que... Isso não vai mudar. Na verdade, nós podemos ter atitudes pequenas que vão se somando e que vão mudando painéis, né? Que vão definindo trajetórias. Então nós estamos numa luta muito intensa para melhorar. E eu não tenho dúvida disso e por isso que nós estamos aqui. Eu não tenho dúvida da seriedade de todos vocês. Eu não tenho dúvida com relação às carências afetivas, emocionais, espirituais que cada um de nós manifestamos. Para nós mesmos, não é manifestando para os outros, tá bom? Nós estamos percebendo o que está acontecendo no nosso mundo. E a gente precisa de resolver isso. E quanto antes, melhor. Para que deixar para amanhã? Se você pode fazer isso agora. Denise, pode falar. Eu gostaria de agradecer os nossos queridos amigos que nos acompanham, a Édela do Rio Grande do Sul, Júlio Cocito do Rio, o Éder Luiz de Paraguaçu, Minas, queridos irmãos de Goiânia, de São Paulo, enfim, sintam-se todos abraçados. Eu gostaria de trazer uma palavra que os nossos amigos do chat estão aqui unanimemente falando sobre a disciplina. Você falou sobre o livre-arbítrio, eles trouxeram isso aqui no chat, da importância da disciplina. E o Daniel veio complementar sobre essa questão da disciplina, no cumprimento do dever, seja ele profissional, espiritual. Ele diz que com rigor consigo mesmo, no equilíbrio entre a emoção e a razão. Aí ele disse no finalzinho assim, o qual não é fácil. Não é simples. Em doutrina espírita, nós temos uma história que enriquece esta reflexão. E o desdobramento dela consolida o que efetivamente promoveu o início dessa história. Em meados de 1931, Chico Xavier, numa tarde de domingo, ele tinha o hábito de, com duas irmãs, eram senhoras, ele se reunia com elas para fazer uma oração nas tardes de domingo. Fazia uma reflexão evangélica e fazia as preces, enfim. Em uma dessas tardes, o sobrenome dela era Laranjeiras. Em uma dessas tardes, as duas não puderam ir. Chico foi sozinho. Olha que interessante. A história começa assim. Ele estava acostumado a ir com a companhia. E nesse dia as companhias não puderam. E ele poderia dizer, já que elas não vão, eu também não vou. Mas não, ele decidiu ir. E foi. Era um campo de futebol que tinha próximo da casa da sua irmã, a última que desencarnou, Cidália. E ali, ele fazendo as preces, eis que surgiu a figura do Espírito Emmanuel. Espírito Emmanuel. Só um ajuste. Ele estava no açude que tinha lá em Pedro Leopoldo. Essa história do campo de futebol é outra. Um lugar que tinha uma represa, um lugar muito bonito. Tem muitos vídeos que contam que registram esse lugar. E o Chico, no meio daquele ambiente bucólico, da natureza, arborizado, muita água, ele vê o Espírito Emmanuel. Ele já tinha visto, ele já tinha identificado esse Espírito em outras situações.
mas ele não sabia quem era. Então, nesse encontro, aparece para ele, então, só Emmanuel, com uma roupa, uma veste de sacerdote, um padre, que representava a última existência de Emmanuel. Ele viveu no Brasil aqui no século XIX. Ele foi uma figura muito conhecida no cenário católico brasileiro. Por enquanto eu ainda vou guardar. Na hora certa a gente solta. Existem algumas alusões aí a um padre do Rio de Janeiro, mas isso é um equívoco. Vou continuar. Então, mas um detalhe importante. Antes dele ter visto o Espírito, ele começou a ver, no meio de uma bruma, muitas luzes, e um fenômeno extremamente transcendente. E no meio das luzes se formou uma cruz. Uma cruz com um destaque assim, imponente. E ele começou a ouvir voz, e depois, em seguida, surge no meio dessa cruz a figura desse sacerdote. Observem bem, foi a primeira visão que o Chico teve de Emmanuel. A cruz a representar um testemunho, um trabalho cristão. Eu vou ficar por aqui porque isso dá outros desdobramentos. Então o Emmanuel vai se identificar dizendo que ele era aquele que tinha a missão de guiar o Chico na mediunidade. E a mediunidade com Jesus. Ele fala assim, porque médium todos nós, de uma certa forma, somos. Médium todos nós somos. Mas médiums com Jesus é diferencial. Porque com Jesus a mediunidade é iluminada pela conduta cristã verdadeira. Então, ele fala que você quer exercer a mediunidade com Jesus? Aí o Chico diz, o senhor acha que eu tenho condição? Ele diz sim. Desde que você siga 3 princípios fundamentais. Aí é aquela história que todos vocês conhecem. O Emmanuel falou, o primeiro é a disciplina, o segundo é a disciplina, e o terceiro princípio é a disciplina. Então ele coloca a disciplina em 3 movimentos. Ele não falou, seja disciplinado. Não, é disciplina, o segundo é disciplina, e o terceiro é disciplina. Porque sem disciplina, a gente não consegue estabelecer a operação do projeto. Nós precisamos de ter atenção com isso. Disciplina tem a ver com criação de hábitos, repetição, não é verdade? Policiamento interno, tudo perpassa a disciplina. E não é à toa que a bandeira do Brasil primeiro vem ordem para depois vir progresso. Primeiro é ordem, certo? Na bandeira do Brasil, ela foi desenhada para ter a palavra amor. Amor, ordem e progresso. Amor, ordem e progresso. Porque o amor é que vai engrinaldar todo esse projeto. Porque se você não tiver amor, para que a disciplina ela está aliada à questão do sentimento. Porque senão fica muito seco. Por que eu vou ter disciplina? Você pode até ter durante um tempo. Se você não tem amor, daqui a pouco você para de ter disciplina. O que vai te motivar? Entenderam? Por que você está determinado? Porque você está buscando motivação. A motivação tem a ver com sentimento, tem a ver com amor. Você está percebendo como é valoroso cuidar, se dedicar. A resposta do que você faz é o ingrediente para que você continue fazendo. Entenderam? Então, a colocação dos amigos no chat é fundamental em todos os princípios que norteiam a nossa jornada. Então, o Espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então, o ver aqui e ouvir
para espíritos elevados, é fundamental, porque eles sabem escolher. Agora, os espíritos imperfeitos muitas vezes veem e ouvem até o que não quer. A ideia aqui da questão é essa. E muitas vezes o espírito tem que ouvir. Já viu aquela expressão popular, né? Fala demais, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, não tem um negócio assim? Então é mais ou menos nesse sentido. Muitas vezes você fala demais e você acaba ouvindo o que você não quer. Espírito imperfeito está sujeito a uma série de coisas. Então, na verdade, o convite aqui é para que a gente se eleve, para que você estude, para que você tenha discernimento, para sintonizar no canal que realmente possa trazer para você benefício. E a gente está ficando um pouco escolado nisso, não é verdade? O brasileiro, nós estamos escolados com muitas coisas. Então, hoje, o povo brasileiro está sendo convidado para viver um processo de seleção. O que é bom e o que não é bom? O que te atende e o que não te atende? Ficar insistindo no que está errado? A gente não fala no adágio popular que é burrice? Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. No sentido de que você está vendo que não vale, que isso não é produtivo. Para que você vai continuar insistindo no processo? Não é? Gente, a questão 251 inaugura para nós agora um novo ciclo. Os espíritos são sensíveis à música? Agora vai ficar bom. Hein? Não vai ficar bom? Vocês gostam de música? Gostam de música de dormir? Tem gente que está até dormindo aí. Estou achando que o tema não está... Tem gente que está dormindo com o olho aberto. O Arnaldo Rocha falava assim, o indivíduo está no centro espírita, mas é missa de corpo presente, porque ele está pensando lá em outras coisas. Mas ele está aqui, cumprindo a disciplina. Estou brincando, gente. Vocês gostam de música? Quem não gosta de música? Aí é samba. Eu escutei um refrão aí, ó. Quem não gosta, bom sujeito não é, mas é samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Hein? Gostou? Isso é antigo também. Os espíritos são sensíveis à música? Aqui nós estamos conversando é sobre os espíritos. Os desencarnados. São ou não são? Aí, olha a resposta que é dada para os espíritos. Ou para Kardec, desculpa. Referi-vos à vossa música? Kardec perguntou, os espíritos são sensíveis à música? Aí eles respondem, você está falando da música de vocês? É mais ou menos isso aqui. Referi-vos à vossa música? Continuando. Que é ela comparada à música celeste? O que a música de vocês é comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhe ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Meu Deus! Olha que bonito.
A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Opa! Então os espíritos possuem qualidades sensitivas. Então a sensibilidade é desenvolvida. Tá claro? Um espírito mais materializado, obviamente, embrutecida será a sua sensibilidade. Mas o germe ele possui. Isso é que nós não podemos abrir mão. O germe da perfeição, todos os espíritos a possuem. Por isso é que a gente bate muito na tecla do Paulo quando fala que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Está lembrado, Denise? A gente tem repetido muito isso aqui. Gravitar em torno da unidade divina. E a unidade divina é a semente, simbolicamente, da perfeição. Então, todos temos a perfectibilidade. Todos nós temos, no dizer poético dos espíritos, uma centelha divina dentro de nós. É como se nós trouxéssemos o DNA da perfeição. Certo? E que nós estamos, portanto, desenvolvendo essa perfeição. Então aqui o trato, a conversa, é em torno da sensibilidade. O espírito é sensitivo. O médium é, na verdade, um ser dotado de sensitividade, de sensibilidade que dá para ele condições de intercambiar com faixas sutis do mundo espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, define para nós de uma forma magistral que todos somos médiuns. O que é o médium? É um ser dotado de uma faculdade que permite que ele se intercambie com os espíritos. Aí Kardec continua dizendo, todos somos médiuns. Porque a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano. Então, Kardec diz assim, podemos dizer que todos mais ou menos são médiuns. Portanto, uns mais, outros menos. O médium, na acepção da palavra, é aquele que exerce a mediunidade consciente. Então, nós aqui no Centro Espírita, olha o que eu vou dizer, se preparem. Eu sou médium. O que eu falei para vocês? A coisa mais básica, a coisa mais comum que eu podia afirmar. Porém, eu vou dar um destaque, agora falando que todos vocês também são médiuns. E qual o destaque que eu vou dar? Que a mediunidade, na definição de Emmanuel no livro Consolador, é a luz que veio para a humanidade, conforme predita por Jesus. É o verbo que se fez carne. É a luz que vem para nos auxiliar no processo da iluminação e do progresso pessoal. Por quê? Como médiuns, tendo essa faculdade, você pode se interagir com seres mais evoluídos. Então agora, eu, você, todos, você que está em casa também, não preocupa não, tá? Pessoal do chat, que você pode achar que só médium na FEAC, não. Esse Casa Aberta é brincalhão, né? As brincadeiras de mau gosto tem hora, mas tudo bem. Eu não quero ser médium não, Casa Aberta. Aí o outro fala, eu quero, porque eu vou ver Manuel. Não, eu quero ver a Sheila. Casa Aberta, eu sou apaixonado com a Meimei. Será? Tem o Arnaldo também. Tem espírito que atende todos os gostos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que o Chico falava? Já que eu contei a história dele? Que a maioria que ele tinha a oportunidade de ver eram espíritos sofredores.
Os espíritos benfeitores, de vez em quando, ele tinha uma canja. Era dado para ele assim, ó, toma aqui, você está numa viagem aqui, vem no oásis, bebe um pouquinho de água, fica na sombra, mas depois você volta para o trecho. É mais ou menos isso. Ok? Por quê que a gente vê mais espíritos sofredores do que espíritos superiores? Porque somos sofredores. Somos espíritos ainda que trazemos manchas, doenças, dificuldades, porque somos aprendizes, não tem problema nenhum. Aliás, as chagas que nós possuímos são importantes para o nosso desenvolvimento. Então não briga com a sua dor, não. Cuida dela com amor para você resolver o problema dela, certo? Não briga com ela não, que você está perdendo tempo. Porque a sua chaga, a minha, ela existe porque fui eu que feri. Fui eu que rasguei o próprio peito. Desejando mal, tirando esperança, prejudicando pessoas. Sou eu que imputo em mim as minhas próprias dificuldades. Ficou claro? Então, se somos espíritos que ainda nos vinculamos ao ódio, nós ainda nos debatemos uns com os outros, então, naturalmente, que eu vou ver, por uma questão de sintonia, espíritos que também estão nessa faixa. Ficou claro? Aqui no centro é uma maravilha. Olha, só anjo. Ai, eu me empolgo. Estou brincando, viu, gente? Estou falando de vocês, não. Só minha turma aqui. São só espíritos. Só nota 10. O bom é quando acaba a reunião, a gente vai embora com eles. O trânsito agarrou ali na linha verde. O pessoal que está no chat, eles não conhecem, alguns não conhecem Belo Horizonte. Eu quero dizer que aqui em Belo Horizonte tem uma linha que é chamada Linha Verde. É o nome de uma via aqui de grande acesso. Ela só fica vermelha, porque o trânsito é mais agarrado do que... E eles falam que é linha verde. Pois bem, então eu queria dizer para vocês o seguinte, se vocês quiserem conhecer a nossa turma, qual é a nossa condição espiritual, é só colocar uma câmera para filmar o nosso comportamento na hora que entra na linha verde. Aí a árvore vai mostrar os frutos. Só espírito evoluído. Não xinga ninguém, não tem ansiedade, não passa pela direita, hein? Não estaciona o carro naquelas vagas, né, que são reservadas para pessoas, né? Oi? Então, não, mas é lógico, eu não tenho dúvida que a maioria de vocês tem outro patamar, porque a grande maioria ainda avança sinal, olha no passarinho lá para ver se pode passar de 60, não é? Se tiver o medidor lá, não, então deixa eu frear. Aí na hora que passa pelo medidor, não é? Ainda bem que o meu é um fusquinha, na hora que aperta ele até engasga, aí não dá para ir muito. Então, assim, mas aí são as limitações que a providência divina coloca nas nossas mãos, porque a gente faz besteira demais. Nós vamos nos deparar como médiuns com a nossa realidade. Agora, o legal, o grande lance da história, é que nós, com os nossos pares, vivendo no hospital ou no cárcere, ou caminhando pelas trilhas escassas, áridas, pedregosas, espinhosas, a gente tem a oportunidade de fazer luz, trabalhando o nosso sentimento. E tudo isso acontece dentro de casa, com o filho, com o parente. Aí a gente vem para o centro espírita, nós vamos nos deparar com problemas outros, corações que estão sangrando, almas que estão aflitas. São os nossos pares. Somos todos iguais no seu sentido de estarmos num processo de evolução. E a evolução, o amor se irradia ou ele se engrandece quando a gente trabalha num regime de colaboração mútua, solidariedade. Foi Jesus quem contou isso para nós. Porque ele não era uma alma doente, pelo contrário. Ele é o médico. Ele é o governador. E ele vem ao vale das nossas realidades
para cuidar da gente e nos mostrar que se a gente fizer o mesmo, a gente sai dessa condição de enfermidade ou de oscilações. Porque, na verdade, nós não somos doentes. A gente fica doente de vez em quando. Vem uma virose, né? Vem um problema. E costuma ser essa virose, que eu brinquei aqui, que o médico fala que o menino está com virose, né, Eduardo? Está lá com febre, leva no médico. Graças a Deus eu passei dessa fase. Porque tinha um sacerdote, um espírito iluminado. Nunca vi uma alma tão grandiosa e benevolente. Era o pediatra dos meus filhos. A minha mulher, eles gripavam, o telefone toca 3 horas da manhã, já está ligando para o médico, ele está dormindo. Mas o meu filho, ele está descansando. Não! Meu Deus, que alma bondosa. Olha, acendeu as estrelas, impulsionada pelos telefones da minha mulher. E todas as vezes que o menino ia lá, virose. E por causa da virose, ele foi acendendo luz, e a gente foi aprendendo que o negócio é cuidar dessas dificuldades. E costuma uma encarnação inteira ser virose. A virose que eu contei do menino, que já teve várias, costuma ser uma encarnação inteira virótica, com muitos problemas. Mas, na verdade, é só um departamento, é só um ciclo. Eu estou falando de muitas encarnações. Uma delas vão ser mais complexas. Outras, tanto quanto mais amenas. Outras, numa linha de muito trabalho, sem tempo para reclamar ou para ficar doente. Quantos ciclos na nossa vida que a gente passou por isso? Vocês vão entendendo o que eu estou falando. Não é verdade? Mas sempre com essa visão macro, ampla, de evolução. Então, a mediunidade é, sem dúvida alguma, uma ferramenta valiosíssima para que a gente intercambie com aqueles que estão num patamar superior, que vem para nos dizer assim, tende bom ânimo, prossiga, vá à frente, eu estou com vocês. Ou então chegam para nos orientar dizendo, olha, o livro é esse. Aqui tem princípio, meio e fim. É necessário que tu deduza, construa o pensamento, seja inteligente. Porque exercer a inteligência é sinônimo de progresso. E eu não estou falando em inteligência racional para fazer conta. Embora ela seja uma maneira de treinar uma grande inteligência, que é o todo, o nosso ser. Nós precisamos de entender a lógica da vida e, para isso, investir para que a gente possa resolver muitas questões. Com isso, amigos, vamos pensar o seguinte, que o nosso momento atual é um momento tão especial que ele se torna uma grande oportunidade para que a gente possa nos sensibilizar diante do que vem pela frente. Você está querendo falar, Denise? Vamos lá que o tempo está acabando. Eu gostaria, por falar em disciplina, deixa eu obedecer aqui os meus amigos. A Iane de Salvador, na Bahia, ela fez a seguinte pergunta. Os espíritos brincalhões sabem ou entendem da codificação ou eles nem chegam a ponto de saberem sobre? Tem muito espírito que estuda a codificação para bagunçar a vida da gente. A pergunta ela pode projetar aqui 2 caminhos básicos. Ela está querendo, imagino que ela esteja pautando o raciocínio em torno do conhecimento que possa favorecer para que haja um redirecionamento na vida. Sem dúvida alguma que o Espiritismo pode nos ajudar de uma forma muito eficiente. Mas não basta só estudar. É necessário o praticar. Não é? Porque senão nós vamos ser ótimos teóricos, mas famigerados de luz. Por isso é que a religião pura e imaculada é a da operação. É do visitar o enfermo, é de cuidar dos órfãos. No sentido de que nós vamos fazer beneficência por aí para evoluir? Não. Mas trabalhar junto ao semelhante nos mostra a importância do engrandecimento do sentimento. Ficou claro?
E quando nós estamos diante do sofrimento do outro, a gente faz uma revisão da nossa vida. Quem sabe nós não estamos no momento de viver uma experiência nesse sentido. Porque se ficar só na base do blá blá blá, da teoria, a gente pode estar julgando que está tudo muito bem e não está. Nós estamos descendo pirambeira abaixo e não estamos percebendo. Então, estar diante da dor do semelhante é uma oportunidade singular. Nós sempre buscamos inspiração nas práticas do Chico em termos de espiritismo. Porque o Chico teve uma vida inteira dedicado a colocar em prática o espiritismo que ele aprendeu com os seus mestres, tendo em Allan Kardec a grande referência. Aí eu me recordo de Chico Xavier dizendo, por exemplo, que ele passou uma vida inteira fazendo atendimento fraterno, né, dialogando com as pessoas e ouvindo os seus problemas. Chico dizia que ele, todas as vezes que ele sentou com alguém para ouvir os dramas, os desabafos, ele sempre procurou se colocar na condição empática, ou exercitando a empatia. O que significa empatia? Você sentar na cadeira do outro e você tentar entender ou sentir as dores do outro como se elas fossem as nossas próprias lutas. Eu sempre procurei me inspirar nesse sentido. E eu confesso para vocês que as maiores lições que eu obtive nessa encarnação, no que remonta ao Espiritismo, foi ouvindo pessoas. E sempre tentando verificar o que estes corações tinham para me dizer. O que eu precisava de aprender. Um exemplo. O indivíduo está trazendo um problema de um filho. Eu sempre pensava assim, eu preciso me colocar na condição de pai. Porque esse drama que ele vive com o filho dele pode ser o meu amanhã. Um problema num relacionamento a dois. O que ela está contando do marido, e geralmente a coisa funciona assim, né? Sempre quem conta é a vítima. Então, se ela está falando do marido, o marido não presta. Aqueles dramas que o relacionamento está pegando, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu sou igual a ele. Porque ele é assim, ele se fez Jesus é que nemzinho eu. Vocês estão rindo? Ele está doente, ele está desencarnando. Sou eu que vou desencarnar amanhã? Como é que ela vai lidar com a dor da minha partida? Ou como seria a minha postura diante daquele que está desencarnando? O que ela está me ensinando? Entenderam o que eu estou projetando aqui? E, acima de tudo, as lágrimas doídas. Até que ponto que nós somos indiferentes a elas? São pontos que eu estou colocando aqui para que a gente possa refletir. Porque, na verdade, a vida abre para nós muitas perspectivas, para que a gente possa aprender a fazer uma autoanálise. Observar o tempo todo como nós estamos enxergando a vida, porque a possibilidade de estar errando é muito maior do que de estar acertando, pelo nosso grau de evolução. Nós vivemos num planeta Terra, um mundo de prova e expiação. Nós estamos diante de tantas controvérsias, de tantas contradições, de tantas mentiras, de tantas ilusões, não é assim? Será que ao invés de ficar prestando atenção no comportamento do outro, não seria melhor olhar para nós mesmos e verificar o que nós estamos fazendo parecido e que precisa de ser revisto? Pegaram lá o que eu estou dizendo?
É tão fácil a gente acusar alguém que está esbravejando com o outro. Quantas vezes nós esbravejamos? E quem grita, quem bate a porta, na verdade está dando um atestado de incompetência no relacionamento. Porque o relacionamento nos convida a dar testemunhos do bem. Tem um momento de você falar, mas tem um momento de você silenciar. Mas não é silenciar para buscar uma outra espada e rebater. Porque geralmente, quando assim nos movimentamos, não está havendo diálogo. É um monólogo, mas na verdade é um campo de batalha. O outro está falando, mas você está assim, buscando recursos para rebater. Isso não é diálogo. Então, você pode silenciar disputando, incriminando, mas você pode silenciar abençoando o outro. Não é assim? Quer dizer, sempre teremos dois caminhos, ou a treva ou a luz. Os espíritos são sensíveis à música? O nosso tema, sons do coração. Os espíritos estão falando, estão perguntando, vocês estão se referindo à música dos homens ou à música celestial? Qual o som que o nosso coração está ouvindo? Nós buscamos, no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar no capítulo 45, uma abordagem extraordinária, quando André Luiz vem falar do campo da música, que é um espaço lá na cidade do Nosso Lar dedicado à música celestial. E a base da arte, da música, da poesia, a base de tudo isso se chama harmonia. Os espíritos apresentam para nós como que é importante a harmonia celeste e a nossa harmonia interior. Porque é assim que brota as inspirações mais sublimes, as melodias maravilhosas. No livro Mensageiros, nesse campo de música, nós vamos ter uma expressão, um momento extraordinário, com uma melodia tocada por uma entidade chamada Cecília. Cecília vai ao órgão e ela apresenta num encontro, num sarau, um momento de uma peça extraordinária de Bach, que levam todos às lágrimas, a tocata e fuga em ré menor. É interessante quando o André Luiz aponta lá no Nosso Lar, nesse campo de música, que no campo, na praça central, eles ouvem a música universal, que são as músicas transcendentes. Aqui tem um exemplo. Tocata e fuga em ré menor de Bach. É música universal. Mas nas extremidades desse campo, os espíritos se reúnem para escutar músicas regionais. Músicas que traduzem a posição, a envergadura espiritual destes espíritos que estão muito mais vinculados à terra, porque música regional está falando dos vários estilos de música que nós temos no nosso ambiente terreno. Observemos. Mas existe um fulcro que é a música universal. Então, aqui a gente já começa a ser convidado para pensar qual o tipo de música que nos harmoniza. O que nós, aonde buscamos inspiração? Então a música também vai estar apontando o grau evolutivo dos seres. Ficou claro? Tudo isso falando, discutindo conosco, ensinando que existe uma natureza divina que é magistral, que é bela, que é impoluta. E essa natureza divina está dentro de cada um de nós. E que nós estamos decifrando. Nós estamos como um maestro orquestrando uma sonata, né? Uma peça, de acordo com o nosso interesse, com as nossas condições. Mas sempre em busca da elevação
da sublimação, da poesia, do que é nobre, do que é lúdico, do que felicita, do que pacifica. Pegaram? Porque tudo que sai fora disso é treva, é ódio, é ignorância. É ódio, é ignorância e é treva. Caminhar com Jesus no Evangelho, repetimos, como Paulo de Tarso ensina, é gravitar em torno da unidade divina. Ciência, justiça e amor. Eu gostaria de ter adentrado um pouco mais na questão da musicalidade, mas a vida não nos favoreceu. Então, eu gostaria de deixar o tema Sons do Coração, para quem se interessar em estudar mais um pouco sobre a música divina, que vocês busquem o livro Obras Póstumas gratuitamente na internet, em PDF, né, para quem não tem a obra em casa, e vocês possam acessar uma mensagem assinada pelo espírito de Rossini, o famoso músico Rossini, aonde ele vai trazer uma palestra brilhante sobre a harmonia, a ciência e a virtude divina, dizendo que as três grandes concepções do espírito, a harmonia arrebata, a ciência esclarece e a virtude eleva. Estudem a música divina, porque ela tem tudo a ver com esse momento de muita sensibilidade das nossas almas. É um momento decisivo, que vai marcar o nosso grande amanhã. Que tenhamos todos a certeza, primeiro, do amparo dos céus. O mundo espiritual se organiza para nos ajudar. Jesus prometeu isso, não vos deixarei órfãos. Não que os espíritos, dito eleitos, anjos, santos, vão vir aqui para tirar a batuta da sua mão. Não. Mas eles estão conosco, como agora, para nos inspirar na tarefa que nós temos que realizar. Porque a origem de toda a engrenagem, de todo o potencial espiritual está em nós. Por isso, amigos, nós colocamos no quadro e encerramos a nossa participação da noite com um salmo. 87 é o capítulo, o Salmo 7º, que está dizendo: tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão: a minha origem está em ti. A origem divina, a origem de Deus está em ti. Para isso nós precisamos de nos tornar cantores e tocadores de instrumentos do bem, para ter a convicção que a origem divina está dentro de nós. Não adianta apenas ouvir cantores, não adianta apenas ouvir músicas. O convite aqui é que nós nos tornemos cantores e passamos a tocar o instrumento celestial. Cantores da vida, o instrumento do bem. Que o amor favoreça, que a paz se estabeleça, e que todos nós possamos juntos dizer Ave Cristo. Agradeço de alma e coração a audiência, que eu não tenho dúvida que foi muito grande, do nosso trabalho, embora a grandeza está não em números, mas nos sentimentos que esta reunião promoveu, naqueles que estão em seus lares e no nosso ambiente, que está florido, que está abençoado por tanta amizade, por tanto carinho, por tanta dedicação que todos os tarefeiros, colaboradores, amigos da Casa de Kardec têm implementado
nas atividades que estão sendo realizadas com tanta dedicação, com tanta participação de todos vocês. Compartilhem os nossos vídeos. Distribuam esta mensagem para todos os pares, amigos. Quando a gente acessar na Rede Amigo Espírita, vamos dar um like lá, um joinha, um eu gostei, porque este movimento favorece para que essa mensagem hoje se espalhe para o mundo afora. Os nossos vídeos, a partir de agora, todos serão legendados, o que vai favorecer para que vocês possam ver os vídeos nos computadores, nos telefones, naqueles ambientes que não podem ter o barulhinho, quando a gente esquece o fone de ouvido, mas também vai favorecer para os nossos irmãos que são surdos, que têm deficiência auditiva. Ou seja, devagarzinho, a espiritualidade está munindo os nossos trabalhos com recursos tecnológicos para que a mensagem espírita possa chegar nos rincões mais distantes do planeta Terra. Imaginemos, amigos, a população da Ásia, a população do Oriente, da África, acessando a mensagem espírita, dos seus equipamentos dentro das suas casas. Jesus estará visitando, consolando e esclarecendo a um número muito maior de pessoas. Por isso, lembrem, vocês são também agora responsáveis para ajudar para que a gente possa realmente adquirir 1 milhão de amigos. Cadastre-se na Rede Amigo Espírita, é gratuito. E a campanha 1 milhão de amigos, ela é uma campanha simbólica. Porque, na verdade, nós vislumbramos Jesus com um número de mais de 7 bilhões de amigos dedicados à transformação deste planeta. Mas a tarefa compete a ele o tempo em que vai se atingir os objetivos. E a nós outros, diminutas contribuições, mas que são valiosas e que podem se multiplicar, como multiplicado foi 5 pães e 2 peixes. Ave Cristo, boa noite para todos. Boa noite, os nossos queridos irmãos do chat agradecem pelo